Seja muito bem-vindo ao canal Mesa de Debates. Eu sou Guilherme e junto com o André Contempo cuido, do canal. E agora, nesse vídeo, nós vamos entrevistar o Eduardo, do Juntos, para a gente conversar um pouco de política e juventude, né? Para quem acompanha o canal sabe que o canal está fazendo discussões com diferentes pessoas de diferentes agrupações de juventude dentro do espectro da esquerda. E hoje é a vez de conversar com o Juntos, né? O Juntos, que é colateral da juventude do mês. Então, Eduardo, antes da gente começar, conta um pouquinho de você, quem é você, né? Se apresente para o público. Sempre difícil responder essa pergunta. Mas, bom, primeiro, muito obrigado, Guilherme, aí pelo chamado para participação. Queria agradecer para você, para o André, que a gente já conhece lá das entrevistas da rádio. Meu nome é Eduardo, eu sou do coletivo Juntos. Nesse momento, eu estudo doutorado em letras pela USP, que foi onde eu me formei também em letras, e sou professor de inglês também. Moro aqui em São José dos Campos, e também sou filiado ao PSOL desde 2013. Me filiei em outubro de 2013 no PSOL e construo o coletivo Juntos, que é um movimento nacional de juventude, né, construído a muitas mãos e que tem 10 anos de existência. E construo esse movimento desde 2013 também, mas no começo de 2013. Conheci o Juntos na USP, quando eu fazia faculdade lá, e agora eu moro aqui em São José dos Campos e ajudo a coordenar o movimento aqui. Sou sagitariano, acho que é isso. Certo. Então, maravilha, Eduardo. Primeiramente, tempos complicados esse, que nós estamos vivendo, estamos quase chegando aí na faixa de 500 mil de mortos, uma situação bastante, uma verdadeira tragédia social, pelo menos eu considero. Perante esse tempo difícil que nós estamos vivendo, Eduardo, eu queria perguntar para você, primeiramente, qual seria o papel da juventude para enfrentar, esse período tão, complexo, né? Muito boa pergunta, Guilherme. Eu acho que o papel da juventude é muito central. Eu estava falando antes que o nosso coletivo Juntos, ele tem 10 anos de existência. E ele tem 10 anos de existência porque ele foi fundado em 2011, durante as manifestações que estavam varrendo o mundo dos indignados, que a gente chamava, né? Que foram grandes levantes populares e levados à frente pela juventude, que começaram uma onda de mobilizações que virou o mundo de cabeça para baixo, como foi o caso da Primavera Árabe, como foi o caso de Wall Street nos Estados Unidos, na Espanha os indignados. E mais tarde, em 2013, veio também as mobilizações das Jornadas de Junho, né, em 2013 no Brasil. Todos esses movimentos, eles tiveram a característica de terem sido levados à frente pela juventude, por uma série de motivos, na minha opinião. Eu acredito que a juventude é um setor que tem menos amarras com projetos anteriores de política. Então, por exemplo, hoje no Brasil eu sou um jovem de esquerda, mas a minha experiência com o PT, por exemplo, foi com o PT como presidente, né? Eu lembro do Lula ser presidente e tal. E muitos da minha geração também. Então, a gente não teve um pouco a experiência da construção do PT como partido. Isso significa que a gente está aberto a novas possibilidades, né? De pensar como pode ser um governo de esquerda, de pensar quais são as pautas que a gente tem que defender. Também acredito que a juventude hoje está passando por um momento de precarização muito grande. Então, a gente tem hoje uma juventude que se encontra cada vez mais despida de direitos sociais. Então, a gente vê nossos pais que, a trancos e bancos lá na cidade, conseguiam mais ou menos ter algum tipo de perspectiva de vida, conseguiam ter algum emprego, conseguiam, enfim, né, estar dentro de um certo setor. E hoje a gente está encontrando uma juventude que não consegue emprego, não consegue direitos, tem que enfrentar a possibilidade de não conseguir se aposentar.
está, inclusive, sendo fruto de, no caso da juventude negra, de muita violência, né, e de muita morte, inclusive na mão do Estado. Durante a pandemia agora, essa situação só se aprofunda, né? E acho que a gente, inclusive, é claro que não é só a juventude que está sofrendo nesse momento, mas eu acho que nós jovens, a gente está numa encruzilhada, porque para nós foi prometido muitas coisas, né? Para muitos de nós, a gente foi o primeiro da nossa família a entrar numa universidade pública, por exemplo. Para nós foi vendido um pouco esse mundo, né, de que a gente tinha possibilidade, se a gente estudasse, se a gente se esforçasse, a gente conseguiria ser alguém na vida. E agora a gente está se deparando com um Brasil que está falhando em entregar essas possibilidades essas expectativas que a gente acreditou que a gente teria. Então, nesse momento, especialmente tendo à frente um governo como é o governo do Bolsonaro, que é um governo genocida, um governo fascista, um governo que tem todas essas características, eu acho que não é à toa que a juventude continua se movimentando, né? A primeira manifestação contra o Bolsonaro massiva, né? Foi uma manifestação levada à frente pela juventude, que foram os atos contra os cortes na educação em 2019. E agora também, com o 29 de maio, que a gente acabou de acontecer, também o perfil da juventude foi essencial para conseguir levar à frente o ato. Esperamos que agora, daqui a 3 dias, no dia 19 de junho também, que está marcado outro ato, a gente consiga ter isso de novo. Então, eu acredito que o papel da juventude é bastante importante para ser essa linha de frente dos principais protestos e manifestações que vem acontecendo no Brasil nos últimos tempos. Maravilha, Eduardo. Você falou uma coisa bastante interessante, e pelo visto você deve ter mais ou menos a mesma idade do que eu, né? Eu tenho 30, né? E eu também participei das manifestações de junho, né? E eu também, né, vi o governo, né, o PT, o Lula como presidente e a Dilma como presidente, né? Mas só que tem uma geração após a gente, né? Essa geração após a gente não viu o Lula e o PT como governo e viu o PT e o Lula pós-golpe, né? E, tipo, é muito interessante. Eu tenho uma amiga, o Eduardo, né? Que ela tem uma faixa de uns 21 anos de idade, né? E ela postou um negócio que me chamou muita atenção, né? Com, tipo, é porque perguntou na época do Lula, mas o Lula, quando o Lula era governo, eu tinha 10 anos de idade, né? Isso me chamou bastante atenção, né? Porque a geração mais nova do que a gente não teve essa experiência do PT, né? Enquanto olha eu enrolando demais a pergunta, mas essa geração mais nova não teve experiência do PT enquanto governo, mas sim foi experiência do PT pós-golpe. Como lidar com essa situação? Eu acho que muito se resolve também. É fato que hoje a gente está vendo, e especialmente nesse momento, onde a gente está passando pelo pior presidente que o Brasil já teve, né? Que é o presidente Bolsonaro, eu acho que a gente está vendo um movimento geral, um pouco de as pessoas quererem que as coisas voltassem como elas eram antes, né? O que é completamente natural. E eu acho que, especialmente agora com o Lula voltando na corrida eleitoral e pelas pesquisas bastante forte, é natural que ele venha concentrando as expectativas de um setor bastante grande da sociedade como um todo, né? E aí o setor que viveu, né, a construção do PT e também a juventude, né? E eu acho que você menciona que é uma coisa muito verdade, né? A gente tem aí uma parcela grande da juventude que não viveu o período do governo do PT, então não tem uma lembrança tão grande quanto eu e você podemos ter, por exemplo, da repressão, das repressões na jornada de junho, do policiamento na época da Copa, por exemplo, das remoções forçadas, né, na época da Copa, perpetradas pelo governo, de Belo Monte, enfim, uma série de coisas que aconteceram nessa época. Mas eu também acredito que esse processo de se abrir a novos projetos e novas construções de esquerda que a juventude está carregando não tem a ver só com o fato de ter passado pelo PT como governo. Tem também a ver com a gente estar sendo criado em um mundo
onde a gente está exigindo participar da política de maneira mais direta. Então, quando a gente vê, por exemplo, as pautas que, por exemplo, hoje mobilizam muitos jovens, mas também muitas pessoas, como a pauta do feminismo, a pauta antirracista, a pauta LGBT. Eu acho que elas têm a ver com colocar no centro da política sujeitos, pessoas que foram marginalizados historicamente, né, que sofrem violências diárias e que precisam agora ter seu espaço, e também tem a ver com conseguir fazer com que essas pessoas, que somos nós, na verdade, façamos política, de que a política pare de ser organizada pelos mesmos homens brancos, héteros, burgueses, ricos que sempre existiram e agora seja feito pelas pessoas que são a população do Brasil, né? Que são feitas pela gente, pelas pessoas que hoje querem se mobilizar. E eu acho que essa é uma coisa muito poderosa. Você vê essa. Se fala, tipo, eu passo hoje em escolas, o que a gente não passa muito em escola, porque as escolas estão fechadas ou funcionando naquele esquema meio híbrido, mas antes eu lembro muito de ir para várias escolas para conversar com jovens, para conversar com esse pessoal de idade, né, 16 a 18 anos, e era batata. A maioria das escolas tinha um coletivo feminista. A maioria das escolas tinha pessoas LGBTs, jovens LGBTs que não tinham problema de se assumir, jovens que não debater racismo, violência policial, coisas que são muito da vida desse cotidiano. E eu acho que isso tem muita força. Eu acho que isso abre um caminho para novas discussões dentro da esquerda, dentro dos movimentos sociais e dentro hoje do que a gente quer construir como projeto de país. E aí, pensando especificamente no PT, nas experiências que as pessoas podem fazer com o PT, eu acredito que algumas já fizeram em muitos lugares, então o PT continua governando, né, estados, em alguns lugares, mas eu acho que talvez seja uma questão de ver, a partir desses próximos dias, quais vão ser as alternativas políticas que vão ser construídas a partir dessas demandas. O que é que essas pessoas vão querer? Essas pessoas que estão hoje na rua, construindo esse tipo de pauta, indo para a rua pelo 29M, construindo seus coletivos, construindo suas organizações, enfim, né, ativas, querendo participar da política, em que alternativa política elas vão apostar? Elas vão apostar numa alternativa política que diz com todas as letras, que, né, apoia esse tipo de pauta, quer que elas vão até o fim e é consequente com elas? Ou uma alternativa que é mais que media, que não sabe, que hesita, que fala que é importante, mas depois fala uma outra coisa aqui para agradar um setor evangélico, né? Um setor evangélico não, um setor fundamentalista, um setor mais conservador, enfim. Pode ser que na eleição em si, agora do ano que vem, isso não fique tão claro. Mas eu acho que a partir do momento em que a gente consiga superar o Bolsonaro e o bolsonarismo, que é a nossa tarefa zero agora, nesse momento, talvez a gente possa começar um pouco retomar essa experiência e retomar um pouco como para esse pessoal um pouco mais jovem também, que tem todas essas demandas e pautas que são muito importantes, fazerem também um pouco a sua experiência com outros setores da política e com a esquerda de conjunto, né? E tentar ver qual é a que vai levar para frente essas demandas que para eles são, que para nós todos somos tão importante. Você falou uma coisa bastante interessante, então eu te pergunto, né? Então, como que a esquerda, né? Como que as agrupações de juventude esquerda devem, né, responder esta demanda? Eu acho que o papel dos coletivos, dos movimentos de juventude é ser muito aberto e construir ativamente essas demandas. E aí existem muitas maneiras de fazer isso, né? O Juntos acredita que a melhor saída para a gente conseguir participar da política, né? Nós como juventude, como mulheres, como negros, como LGBTs, como jovens da periferia, como jovens trabalhadores, enfim, a melhor maneira da gente participar da política é através da mobilização permanente. Então, a gente tem que conseguir estar dentro das nossas escolas, das nossas universidades, dos nossos locais de trabalho, organizando pessoas, falando com pessoas, debatendo política diariamente, trazendo tal coisas, pensando como isso se relaciona com a nossa vida. Então é pensar, bom, gente, vocês viram o que aconteceu lá na CPI? Vocês viram que o Witzel falou que não sei o que da Marielle? Vocês lembram que a Marielle defendia a gente? Tal, esse tipo de coisa. E o que a gente quer agora? Será que a gente vai conseguir ter vacina? Porque é isso que a gente precisa ter nesse momento.
Enfim, e quando for possível, ir para a rua, conscientizar mais pessoas, debater com mais pessoas, ir para mais lugares, fazer atividades, ir para a rua reivindicar quando possível. Então, quando a gente tem esses dias de luta, como foi o 29M, como vai ser o 19J, tá na rua para fazer esse tipo de coisa. Para nós, essa é a saída, porque a gente consegue transformar essas demandas, essas vontades das pessoas que somos nós, juventude, em luta, em ação, em experiência. E a partir daí a gente vai fazendo a experiência e vai aprendendo como lutar e como reivindicar. E faz isso ligado com o setor mais dinâmico da sociedade, né? Que hoje são essas pessoas que querem um mundo diferente, que querem mudar a sociedade. Eu acredito que existem outras táticas dentro de coletivos de esquerda, de juventude, algumas táticas que apostam mais no parlamento, algumas táticas que apostam mais em instituições, que apostam mais em ocupar cargos dentro da estrutura que já existe na sociedade, né, em conselhos, em esse tipo de aparelho de Estado. Essas coisas são bastante importantes, mas na nossa opinião, se elas não acompanham esse processo de mobilização permanente, de debate constante e de organização dos jovens em torno das pautas que são mais sensíveis para nós, isso aí, a chance disso aí se perder é bastante grande. Sim, e como está a construção do 19J? Então, a construção, acabei de sair, trazer um pouquinho na reunião, nas conversas aqui, porque eu estava agora mesmo lá em Taubaté com nossos militantes do coletivo Juntos de Lá, panfletando, conversando com a população sobre o Fora Bolsonaro, sobre a necessidade de ir para a rua, e vou dizer para você que a recepção foi bastante positiva, bem melhor do que a gente imaginava, pessoas que paravam, queriam mais panfletos, porque odeiam esse homem, querem tirar ele e tal. A gente estava com um pouco de medo de que talvez o 29, o 19J fosse um pouco menor do que o 29M, porque, na nossa opinião, ele até foi um pouco mais tarde, ele deveria ter sido um pouco mais cedo, assim, tipo, uns 15 dias depois do 29, para poder, né, pegar um pouco gás do que foi o 29. Mas eu acho que a gente tem uma chance bastante grande agora de, nessa semana aí, fazer muito movimento, debater com muitas pessoas para a gente ter uma mobilização muito forte no sábado. E eu acredito, eu conheço, eu sei que tem gente em universidades pelo Brasil todo, escolas, bairros e tal, que estão dando aí a vida para fazer com que muita gente lote as ruas no 19, assim como lotaram no 29, e também sei que o Juntos está muito inserido nesse processo. Ô Eduardo, falando um pouco ainda dessas manifestações, né, me chamou a atenção uma coisa muito interessante, né? É, que depois dessas manifestações, não sei se você percebeu, mas parece que a vacina deu uma acelerada, né? Com E, certeza. e inclusive foi um caso muito interessante. Eu fiz uma entrevista no dia 30, né? Inclusive, se você quiser ver, depois você vê, onde que eu falo, né, que a vacina não chega. Daí, curiosamente, depois da entrevista, vou contar um caso para você, minha mãe chega aqui e me fala: Olha, Guilherme, você vai poder ser vacinado. Aí eu fui vacinado, essa entrevista foi na segunda, eu fui vacinado na quarta. E E, ótimo, parabéns. e aí, eu queria te perguntar, qual que foi o impacto, então, né, dessas manifestações para que a vacina acelerasse um pouco? Não, eu acho que teve um impacto real, né? Porque, querendo ou não, né? Acho que foi 500.000 de pessoas na rua no Brasil todo, no momento de pandemia, né? Então, talvez se não tivesse, seriam mais ainda. Eu acho que isso não é fácil de ignorar, não, né? Eu acho que, se eu não me engano, teve um pronunciamento do Bolsonaro alguns dias depois do 29, eu não vou lembrar exatamente qual dia, mas que foi, né? Tipo, a gente esperava que talvez ele pudesse, não sei, ir para cima, falar, não, é cloroquina mesmo, e esses governadores e tal. E acabou que não, né? Ele foi um pronunciamento super na defensiva, ele começou falando que não, a vacina vai chegar e tal. O que mostra que ele está sendo obrigado a apresentar resultados, né? Que as pessoas querem vacina, as pessoas querem auxílio, ele inclusive prorrogou também, né, o período do auxílio emergencial. Só que também eu acho que existe uma resposta negativa, né, da parte do Bolsonaro, que também é uma reação aos atos.
que é o próprio Bolsonaro querer também mostrar sua força, porque a gente sabe que o Bolsonaro, talvez ao contrário de outros governantes que a gente já teve, que também eram bastante ruins, mas acho que a diferença do Bolsonaro para os outros é que o Bolsonaro ele tem uma estratégia, ele tem um objetivo de romper a ordem democrática do Brasil, né? O Bolsonaro ele quer fazer com que ele não precise mais ganhar eleições. Ele quer fazer com que ele governe o Brasil sem STF, sem Congresso, através da violência, da arma, e ele já disse isso muitas vezes, e ele já tentou fazer isso muitas vezes, né? Com as manifestações lá pelo fechamento do STF, pelo AI-5 e tal. Isso é uma coisa bastante perigosa. Então, ao mesmo tempo em que ele tem que ceder por um lado, ele também está fazendo tudo o que for possível, inclusive a base nas polícias militares, né, no quadro dos praças, e fazendo atos que nem foi lá a motociata em São Paulo, que foi pequena, mas enfim, de qualquer maneira aconteceu, para mostrar que ele, né, fez o possível para conseguir também do lado dele. E eu acho que isso é importante a gente ter em mente, porque da nossa parte, a gente não pode subestimar o que o Bolsonaro pode fazer. Né? A gente não pode subestimar, a gente sabe que já provou muitas vezes que ele não tem nenhum tipo de escrúpulo. Né? Ele não quer aplicar o programa de morte e de, né, retirada de direitos que ele tem por mediações. Né? Ele não quer passar pelo Congresso, ele quer fazer direto. E ele vai fazer tudo o que for possível para isso. E ele vai fazer tudo o que for possível para isso agora. Isso significa que se a gente dá um passo para trás na nossa mobilização, ele dá um passo para frente. Por isso que a tática de esperar até as eleições, de aproveitar esse momento para ir sangrando e fazendo o Bolsonaro se enfraquecer e chegar nas eleições do ano que vem com um candidato de esquerda, seja ele Lula, seja ele Ciro, seja ele inclusive alguém do PSOL, é uma tática muito arriscada, porque a gente não sabe o que o Bolsonaro vai fazer até lá, e quantas pessoas vão morrer até lá, e a gente não sabe nem se vai ter eleições, né? Nesse cenário. Por isso que a tarefa de derrotar o Bolsonaro é uma tarefa para agora, é uma tarefa para hoje, fora Bolsonaro e a aplicação do impeachment, e eu espero que as mobilizações vão nesse sentido. Eduardo, você falou a questão do impeachment, aí já vai a primeira provocação, né? Impeachment, você tira o Bolsonaro e coloca o Mourão. É essa a saída? Não, ninguém confia no Mourão, essa não é a questão. Mas é que eu acho que não é só o Mourão, né? É o Mourão depois que nós derrubamos o Bolsonaro. Eu acho que não tem como a gente fazer um processo onde a população se levanta contra um governo genocida e coloca um outro e consegue derrubar esse governo, né? E o que assume depois faz a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, né? Ele necessariamente o Mourão vai ter que estar rendido, ele vai estar policiado por várias pessoas. A gente está vendo, parece uma coisa muito abstrata de falar, mas a gente tem um caso dos nossos vizinhos aqui no Peru que tiveram 5 presidentes em 5 anos, porque derrubavam um presidente, porque estava querendo fazer ajuste fiscal, retirada de direitos e tal. Ele caía, depois entrava outro que tentava fazer uma coisa parecida, mais mediada, e aí caía de novo e tal. Digo isso porque é importante que a gente tenha em mente que esse processo de um povo retirar um presidente é um processo muito importante e é um processo que faz com que também toda a classe política estremeça. É um processo que faz com que a gente pense que amanhã pode ser eu, né? Amanhã eu posso ser essa próxima pessoa. Então, por isso que eu acho que não tem a ver com dizer que a gente já acha melhor do que o Bolsonaro. No limite, eles são da mesma laia. Mas assim como a gente não acha que, por exemplo, vai tirar o Salles, né? A gente conseguiu, fez muita luta e o Salles caiu. A gente vai falar, mas nem
nem precisa comemorar, nem precisa sair de casa para tentar tirar o Salles, porque depois vai colocar outro ruim no lugar. Só que é outro ruim no lugar que entrou depois que a gente derrubou o Salles, entendeu? Tipo, isso entra em outra qualidade. E no caso do presidente, ele é a autoridade principal da nação, né? Então, a gente conseguir, ministros vêm e vão, mas a gente conseguir derrubar um presidente significa dar uma lição muito forte. E é claro, a população aprende nesse processo. Se a gente vai para a luta e derruba um presidente, a gente aprende que a luta vale a pena. A gente aprende que é pela mobilização que a gente consegue. Então, para voltar para a rua depois, né? Para tirar o Mourão, quem quer que seja, é bem mais fácil. Não, bastante interessante isso que você falou, mas aí eu te pergunto, por que não fora Bolsonaro e Mourão? Não tenho nada contra a palavra de ordem em si, fora Bolsonaro e Mourão. É que eu acho que ela às vezes, escolher, por exemplo, sei lá, agitar essa palavra de ordem do fora Bolsonaro e Mourão em vez da palavra de ordem fora Bolsonaro, pode um pouco confundir as pessoas, ou não ser muito concreta, né? Porque o que significa fora Bolsonaro e Mourão na prática? Cassação da chapa? Então, o TSE precisa fazer isso. É, fazer uma, enfim, tipo, né? Eu acho que em termos de como a gente apresenta para a população o que a gente quer, o fora Bolsonaro ele é mais direto e mais concreto, porque significa que a gente quer um impeachment. E para fazer um impeachment, a gente precisa, né, tipo, pressionar a Câmara dos Deputados para aprovar o impeachment. E isso significa fazer do mesmo jeito que foram os impeachments na sociedade até agora, né? Conseguir ir para a rua até ficar insustentável para a classe política manter aquele presidente, né? No caso da Dilma, que foi um golpe, né? Foi feito pelo lado contrário, né? A direita foi para a rua até o momento em que ficou insustentável para o Centrão sustentar a Dilma. No caso do Collor, fomos nós, né? Nós fomos para a rua e conseguimos fazer com que ficasse sustentável. Então, eu acho que não tem nada de errado na palavra de ordem fora Bolsonaro e Mourão, porque de fato a gente não quer o Mourão também, mas eu acho que a gente tem que apresentar o que a gente quer de maneira clara para a população, né? Então, falar que a gente quer o impeachment do Bolsonaro, falar por isso que a gente é fora Bolsonaro, e se Mourão continuar fazendo a mesma coisa, a gente é fora Mourão também. Sim. Você falou da questão, né, que a juventude é muito ligada, né, às pautas das mulheres, dos LGBTs e dos negros. Às vezes, Eduardo, eu penso que a juventude, principalmente uma geração mais nova do que a gente, é muito mais mente aberta do que, por exemplo, os nossos pais, né? Você tem essa mesma sensação, né? Tipo, qual que é essa, eu queria que você aprofundasse, então, qual que é essa relação, né, da juventude com as pautas das opressões? Pode responder. É, eu acho que, com certeza, né, em relação aos nossos pais, eu acho que a gente avançou bastante. Todo mundo, eu acho que é jovem, quando tem uma história, né, de o seu pai fazendo uma piadinha machista, um comentário racista e tal. E alguns aprendem e alguns, infelizmente, não muito, né? Mas como assim, eu também acho que foi em relação, né, à geração dos nossos pais e à geração anterior. Mas eu acho também que a nossa geração especificamente, ela está passando por um processo de uma ruptura geracional, talvez, né? Uma quebra de geração que é um pouco mais acentuada, um pouco mais forte do que já passou em outros momentos, outras sociedades e outras gerações. Eu acho que tem a ver com uma série de coisas. Eu acho que tem a ver com todo um processo de alternativas políticas, de partidos, de governantes, isso no mundo todo, assim, e que a gente um pouco na nossa cidade está bem inserido nisso. Eu acho que tem a ver com o florescimento, ou pelo menos o reforço desses novos movimentos, que não são novos, né? Existiram há muito tempo, mas que estão surgindo agora com uma cara nova, né? Que são esses movimentos anti-opressões, os movimentos democráticos, e que a juventude se identifica bastante. E eu também acho que tem a ver com uma situação social e política e econômica que está muito pesada, e está muito pesada há muito tempo, né? O capitalismo, ele sempre foi baseado em violência, né, em tirar da gente o que a gente precisa, em enriquecer uns poucos e empobrecer vários, muitos, mas
talvez a gente esteja vivendo num momento onde isso está mais pronunciado do que nunca, né? O próprio Brasil nunca esteve tão desigual como está agora nesse momento da pandemia. O meio ambiente está dando sinais de que precisa, né, de um arrego, mas o capitalismo, o agronegócio, as indústrias continuam avançando, continuam depredando e explorando os nossos recursos. E a própria violência, né, da sociedade, a pobreza, isso aumenta mais, a violência, a maneira como se gere a sociedade e como se desconta essa violência nos setores mais marginalizados, né? Então, eu acho que a juventude está muito conectada com todos esses processos num momento histórico muito interessante. E eu acho que isso faz com que a gente também queira encontrar nossas próprias formas de nos mobilizar, queira encontrar nossas próprias formas de fazer política, de nos organizar. E aí eu acho que essas novas pautas, que não são novas, mas Eduardo, deu uma congelada aí. a gente querer encontrar ferramentas. Aqui, aqui estava mostrando que a sua banda estava baixa. Não sei se. Tá, tá, pode continuar. Eu tinha acabado, não sei até onde você ouviu. Ah, tá. Beleza. Você falou dessas novas pautas, né? Mas existe uma discussão, né, que eu acho de extrema importância dentro da própria esquerda, que são os movimentos identitários, né? O identitarismo, né? Eu particularmente vejo isso, né, como algo meio problemático, né? Porque, né, fragmenta, né, as lutas contra as opressões, contra a luta dos trabalhadores, né, sendo que poderia ser algo unificado, né, porque, em última instância, quem responde os problemas é, social de como todo é a classe trabalhadora. Eu queria saber de você, como que você enxerga, então, esses movimentos identitários? É que eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente faz esse debate, porque as pessoas falam muito tipo, mas vocês ficam aí levantando a pauta das mulheres, não deveria ser bom levantar a pauta de todos os trabalhadores e tal. Bom, a partir do momento que a gente está falando que o que as mulheres reivindicam? As mulheres reivindicam o fim da violência, as mulheres reivindicam uma sociedade organizada de jeito de que as pessoas não tenham pessoas que têm a tarefa de fazer o trabalho não pago, né? Que é ficar em casa, cuidar dos filhos, fazer comida e não receber um centavo por isso, enquanto tem uma outra parte da sociedade que é explorada. Que não tenha violência, que não tenha estupro, que as pessoas tenham o controle sobre a sua própria reprodução. Isso tudo não são coisas que interessam só as mulheres. São coisas que interessam a uma sociedade de conjunto. Uma sociedade funciona melhor desse jeito para mulheres e para homens. E, inclusive, se você vai olhar, por isso que eu disse novas pautas, elas não são novas. Se você vai olhar a história do movimento, desses movimentos democráticos, a pauta, a interligação entre essas pautas e a luta dos trabalhadores sempre foi muito forte, né? Você teve a Revolução Russa começou com uma greve de mulheres. Os movimentos o movimento, por exemplo, do sufrágio, né, da primeira onda feminista, foi sustentado, né, tinha direções, né, da elite, direções burguesas, mas foi sustentado pela luta de muitas trabalhadoras. Inclusive, tem aquele filme As Sufragistas, né, que mostra muito bem isso. A protagonista é uma trabalhadora. E é ela que faz ali a movimentação e tal. Do movimento negro nem se fala, né? O que não foi o processo de construção da escravidão, a importância que ele teve para o capitalismo, do movimento LGBT, o que foi os processos que nem Stonewall, por exemplo, que foram LGBTs trabalhadoras se revoltando contra a polícia. Então, eu acho que essa divisão, quando a gente vai olhar para o movimento de fato, quem são as pessoas que constroem esse movimento, ela não existe, né? São pessoas que são trabalhadoras. Quando a gente vai olhar para o Brasil, aí você é até um pouco chacota, né? Falar, vocês ficam falando de negros, mas por que vocês não falam da classe trabalhadora? Gente, no Brasil, a maioria da classe trabalhadora é negra, né? Então, tipo, a gente está falando da mesma coisa. É claro que existe, e aí, para mim, essa é uma tarefa
da burguesia, essa é uma tarefa da direita, dos ricos, de querer dividir essas coisas, né? Então, por exemplo, a Globo é super antirracista, a Globo é super feminista, falam dessas coisas sempre, mas eles falam a partir do processo de querer separar essas pautas, né? De querer resolver o problema desses setores sem resolver o problema, né, da exploração da sociedade. Só que esse tipo de coisa não se sustenta. A contradição é deles. Né? E cada vez mais, se a gente continua avançando nessa luta e fazendo com que o movimento feminista, o movimento antirracista vá ganhando consciência, vá se organizando de maneira mais forte, mais politizada, e vá se dando conta da ligação entre as suas pautas e da ligação com as pautas anticapitalistas, quem vai ter que se virar nos 30 para responder é a Globo, é a burguesia progressista, né? Não somos a gente. E aí eu acho que, inclusive, alguns setores da esquerda que fazem esse debate do identitarismo têm que tomar cuidado. Se eles não estão fazendo o mesmo processo que a Globo e, né, a burguesia faz de separar essas pautas, como se elas fossem coisas diferentes. Na nossa opinião, elas não são. Na nossa opinião, elas se articulam e constroem, né, em relação a quem, quando a gente está na rua, quando a gente está mobilizando essas pessoas, a gente está mobilizando a classe. Então é importante que a gente tenha isso em mente quando a gente está falando desse tipo de coisa e não faça essa separação artificial entre classe, raça e gênero, como se não fossem todas elas um pouco onde está hoje, né, as pessoas que mais sofrem no Brasil e em todo o Perfeito, mundo. perfeito, Eduardo. Você falou da Globo, agora, né, entrando um pouco, né, no que foi o último Big Brother Brasil, né? Sou Eu, expert nesse assunto. eu particularmente, eu não assisto, nunca assisti, né, Hum. por não ter interesse nenhum. Mas eu não sou sectário, né? Eu sei que lá teve bastante discussões, né, que estavam na boca do povo, né? E uma dessas discussões, né, é a questão do cancelamento, né, a questão da maneira agressiva de certos participantes contra os outros, né? E eu vejo que isso não é um problema só, né, do Big Brother, só de um ou outro participante, mas assim, eu vejo muitos jovens, né, já querendo meter o pé no peito. Tipo, você pega o trabalhador tem lá suas contradições, em vez de dialogar, não, você tem que cancelar o sujeito. Como que você vê essa questão? Eu vou dar um exemplo, talvez, desse debate por outro lado. Assim. Recentemente, a gente teve um caso que foi bastante importante aí nas redes sociais, de um jovem negro que estava andando com uma bicicleta no Leblon, eu acho, e aí um casal de jovens brancos parou ele e ficou intimidando, perguntando se a bike era dele e tal, né? Tipo, um pouco constrangendo ele, porque, né? Claro, imagina um jovem negro de uma bike no Leblon, com certeza é roubada, né? Estava na cabeça deles. Esses jovens, esse casal de jovens brancos, eles foram expostos, foram em vários lugares na mídia, perderam seus empregos. O cara, né, que estava. O cara branco trabalhava na empresa da mãe, inclusive, foi demitido. E aí teve todo um debate aí na internet, né? Algumas pessoas falaram, poxa, mas né, que complicado isso, porque será que isso aí é tão ruim? Afinal de contas, nós somos seres humanos, todo mundo erra e tal. E aí a gente tem que pensar um pouco, né? Qual que é o pior que pode acontecer? Vamos pensar nessa situação, né? O cara branco que foi acusar o cara negro de ter roubado uma bike e o cara negro que estava andando com a sua bike. Qual que é o pior que pode acontecer nos dois casos? O pior que pode acontecer com o cara branco é ele ser filmado, a atitude dele ser exposta, ele de repente perder o emprego, enfim, né? Tipo, ele ter que sofrer as consequências por um ato racista que ele cometeu. Qual que é a pior coisa que pode acontecer com o cara negro nessa situação? Com esse cara, esse exato cara. Ele pode ser espancado, ele pode ter a bike dele roubada, ele pode ser preso, né? São coisas que são
bastante graves, e não vou dizer nem bastante graves, assim, porque, enfim, graves elas são bastante comuns. Quantas vezes um cara branco comete um ato de racismo e perde o emprego? E quantas vezes um jovem negro é acusado injustamente de racismo e vai preso? Não, desculpa. Quantas vezes um jovem negro é acusado injustamente de um crime por racismo e vai preso? Muitas. Então, eu acho que quando a gente vai fazer esse debate do cancelamento, a gente tem que colocar um pouco as coisas na balança, né? É natural, eu acho, que quando pessoas em situações públicas fazem atitudes que são mal vistas por uma parte da sociedade, que tenham pessoas que pesem a mão na cobrança, né? E isso tem mesmo, isso é ruim. Não, é óbvio que a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Não podemos aceitar que alguma cantora fale uma besteira numa entrevista e aí as pessoas fiquem ameaçando de morte ela, os filhos dela e tal. Isso é o tipo de coisa que eu acho que o debate nas redes sociais às vezes amplifica as coisas e, né, acaba tirando um pouco do padrão, enfim. Eu acho que a gente tem que avançar para não precisar fazer esse tipo de coisa. Mas eu também acho que, frequentemente, os debates sobre cancelamento acabam sendo de uma maneira que para jogar essa mesma reflexão, assim, que foi a reflexão do caso do jovem negro da bike, que é pensar, poxa, mas realmente esses caras mereceram mesmo esse problema? Será que foi tão grave assim o que eles fizeram? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, eles mereceram. Sim, se você é racista, você, inclusive, tem que ser preso. Não tem que perder o emprego. Então, e eu acho que muitas vezes o debate do cancelamento vem, na verdade, para relativizar coisas que deveriam ser, tipo, bastante bem debatidas na sociedade, né? E relativizar determinadas punições que algumas pessoas sofrem por conta dos seus atos. Ou às vezes nem punições, às vezes só críticas, né? Por exemplo, teve a crítica da Xuxa sobre que ela falou que deveria testar os cosméticos em presos e não em animais. E aí, na minha opinião, com muita razão, ela foi muito criticada por essa afirmação. Mas assim, ela teve algum tipo de perda material? A Xuxa perdeu dinheiro por ter falado isso? A Xuxa perdeu contratos? A Xuxa perdeu. Muito difícil. E se perdeu, vai recuperar logo depois, entendeu? Mas ela foi criticada, com razão. E aí já veio a coisa, mas o cancelamento e tal. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter também a liberdade de poder criticar, poder colocar as pessoas, porque eu acho que, no geral, se a gente também consegue ir desenvolvendo esse nível de debate de maneira a fazer críticas incisivas a atitudes que a gente discorda, que são incisivas, mas não agressivas desproporcionalmente, do tipo, vou matar seus filhos e tal, mas se elas são incisivas, a gente avança como sociedade. A gente consegue ver, por exemplo, nesse caso do jovem aí da bike, que ter esse tipo de postura em relação a um jovem negro é uma coisa errada, imoral, racista e que causa sofrimento. E que deve gerar consequências por conta desse tipo de coisa. Então, por isso que eu acho que a gente tem que tomar cuidado para uma coisa não misturar na outra. Eu acho que a gente tem que nos policiar para cobrar as coisas como elas têm que ser cobradas, mas também não ficar um pouco se escondendo atrás dessa palavra do cancelamento para relativizar qualquer tipo de postura bizarra. Para terminar, se a gente vai falar de cancelamento no Big Brother, né? Teve o caso da Carol Conká, que foi bastante complicada, né? Muito agressiva, fez o Lucas se sentir muito mal e outras pessoas na casa também. Tudo bem, pegaram a mulher para Cristo, né? Enquanto isso, o Rodolfo, que fez várias coisas muito bizarras, foi racista, foi homofóbico, saiu do BBB e foi pro primeiro lugar no Spotify. Então, é esse tipo de coisa, né? Quem sofre de verdade com o cancelamento, né? Quem realmente recebe esse tipo de coisa? Então, a gente tem que, eu acho que, fazer as discussões nesses termos também. Eu não conheço quem que é o Rodolfo porque eu não acompanhei, como eu falei, eu não acompanhei o Big A Brother, cantor né? sertanejo. Então eu só sei do caso que, né, mais faz sentido, mas é bastante pertinente que você colocou.
É... Ô Eduardo, né, a gente está falando, né, dessa aliança entre trabalhadores, né, da importância, né, de ter de unificar as lutas, né, de interligar as lutas. Aí eu queria perguntar para você, qual que é a importância, né, da unidade entre a juventude e os trabalhadores hoje? Ela é uma importância fundamental e ela é provavelmente o que vai dar a medida do nosso sucesso, né? Porque hoje, dá o exemplo, por exemplo, do 29M, do 19J. Se a gente enxerga que hoje a juventude é o setor mais dinâmico da sociedade, em termos de estar sempre à frente das lutas e tal, a juventude tem uma tarefa histórica de aliar suas pautas às pautas dos trabalhadores, né? E conseguir um pouco, de repente, levantar, por exemplo, as pautas de, por exemplo, a coisa da reforma administrativa, que está sendo aprovada agora no Congresso, as questões do desmatamento, né? E todos os outros elementos que hoje vêm sendo aplicados e que a boiada aí que o governo vem tentando passar. Eu acho que isso também se dá muito a partir desse processo de mobilização permanente. Porque quanto mais a gente se mobiliza, mais a gente debate política, mais a gente organiza as nossas pautas, a gente também entra em contato com as outras pautas, né? As pautas que a sociedade mais ampla vem reivindicando. E vem vendo a importância da gente reivindicar elas. Eu acho que o movimento estudantil, na verdade, hoje tem um papel fundamental nesse tipo de coisa, em politizar muito o movimento de juventude. Acho que os coletivos de juventude também têm um papel fundamental para isso. E acho que, né, no último. Lembro que em 2017 a gente teve uma greve geral muito forte no Brasil, que foi em junho, agora não lembro mais quando. Mas foi uma greve geral muito forte em 2017 que pararam 40 milhões de trabalhadores e tal. E eu fiquei feliz de ver que o movimento de juventude não nem pestanejou, assim, de estar na frente desse processo e se somar, e somar suas forças e suas lutas em tudo isso. De lá para cá, a gente também teve outras greves gerais, outros movimentos mais ligados às pautas dos trabalhadores especificamente, que vi também que a juventude teve um papel importante, mas eu acho que essa tem que ser uma aliança cada vez mais fortalecida e é, cada vez mais é, cada vez mais orgânica, assim, mais presente no dia a dia. Maravilha, Eduardo. Aí eu faço uma pergunta meio provocativa para você, se me permite. O pessoal hoje é capaz de, né, consolidar essa aliança? Olha, eu acredito que sim, em termos de. Eu acho que o PSOL, inclusive, já vem sendo muito um partido que, na minha opinião, é o partido que mais está na defesa dos trabalhadores, né? É um partido que não hesitou em nenhuma das votações importantes que teve, por exemplo, no Congresso, em relação às privatizações, em relação à reforma da Previdência, em relação a, enfim, diversas MPs aí que hoje vêm sendo questionadas. Recentemente, e outros partidos a gente sabe que vem hesitando bastante nesse sentido. Então, em termos da defesa das pautas que faz, eu acho uma pauta fundamental. Acho também que o PSOL hoje é um partido muito jovem, né? Então, está muito enraizado entre a juventude, tem, né, tipo, e a juventude eu acho que enxerga muito no PSOL a sua cara, e que também vem crescendo bastante no movimento sindical entre professores, entre operários, entre bancários, entre todo tipo de categoria que o pessoal hoje vem construindo. Eu acho que, inclusive, se você for pegar a fundação do pessoal, né, foi por conta da reforma da Previdência do Lula, né, que ele fez logo no primeiro ano de governo, e aí os deputados do PT que foram acusados de radicais, né, votaram contra essa reforma e foram expulsos, e daí fundaram o PSOL. Então você vê que o PSOL ele nasce num momento de luta dos trabalhadores, né? Ele nasce aliado com uma pauta que é dos trabalhadores, especialmente os trabalhadores do serviço público, né? Na época. E eu acho que o pessoal não vem deixando de comparecer cada vez mais. E é óbvio, o pessoal tem muito a crescer, tem muito a se enraizar, ainda precisa se fortalecer para poder ser de fato uma alternativa para o povo brasileiro. E eu acho que as escolhas que o pessoal vai fazer daqui para frente, especialmente aí em relação à sua postura nas eleições do ano que vem, por exemplo,
vão ser bastante fundamentais para decidir, né, se o pessoal vai cumprir essa sua vocação e esse papel histórico, ou se vai deixar a desejar. Sim, eleições, né? Eu tenho um balanço, né? E já é uma polêmica mais aberta, bastante crítico, né? Principalmente sobre o que foi o segundo turno, né? Das eleições do Boulos. Para mim, né? A frente ampla foi um erro, né? Sendo bem exato, tipo, eu acho que não deveria ter cogitado a existência de coligação com o PTT, aliança para o segundo turno com o PTT, Rede, PSB, etc. Inclusive, eu acho um absurdo, né, o Freixo ter rompido com o PSOL e ido para o PSB. Como que isso pode refletir para 2022? Né? Qual que é o balanço que vocês têm em relação a isso? Né? E também queria te perguntar, né, que se o pessoal, tipo, não está muito adaptado, né, ao petismo, até quanto que isso é bom, até quando isso é ruim, porque para mim isso tem um problema de que ficar repócrita do PT significa ficar repócrita da conciliação de classe e não avançar na luta. Não, importantíssima essa pergunta. Só queria avisar, eu estou chegando perto do meu teto, que é perto das 9h30, assim, aí só para avisar também. Mas essa pergunta é muito importante, eu faço questão de responder. É, eu acredito que a gente também tem que ter um pouco de noção em quais termos se dão as alianças. Eu costumo dizer que eu acho que o pessoal não deveria se furtar a fazer alianças com outros partidos de esquerda por princípio. A gente, tipo, eu não acho que, assim, encostou no PT é ruim, entendeu? Não, não, não podemos. É claro que tem os partidos que são os partidos burgueses, os partidos de direita, esses partidos que a gente aí, de fato, não tem nada em comum, e se eles estão numa aliança com a gente, tem uma coisa errada. Mas eu acho que a questão central é o caráter dessa aliança. Qual é o objetivo que a gente quer construir essa aliança? Com qual programa? Que tipo de pauta nós vamos defender? E aí, quando você vai pegar, por exemplo, o que foi o processo do Boulos no segundo turno, na minha opinião, esse é um processo muito positivo, porque o Boulos conseguiu se construir no primeiro turno das eleições de uma maneira bastante combativa, né? Tipo, inclusive tem muitas críticas ao que foi a eleição do Boulos em 2018, por exemplo, que na minha opinião foi uma eleição bastante fraca, bastante pouco expressiva, mas que eu acho que para prefeito teve uma postura bastante firme ali, colocou quais são as pautas do PSOL, deixou bem claro ali que a gente queria fazer um governo de tipo diferente na prefeitura, colocou a questão do despejo, da questão da moradia em São Paulo, defendeu inverter as prioridades em São Paulo, enfim, estava defendendo o que eu acho que tem que ser o programa do pessoal, de fato, um programa de inversão de privilégios, um programa de capitalismo, um programa independente. E ele estar no segundo turno um pouco fez com que os partidos de esquerda e centro-esquerda tivessem um pouco que apoiar ele pela sua própria viabilidade, né? Um pouco viram que daquele campo foi o Boulos, foi o pessoal que conseguiu avançar no segundo turno. E se abriram a possibilidade de apoiarem, né, a candidatura do segundo turno do PSOL nos termos da candidatura. Então, o Boulos não mudou o programa que ele defendia no segundo. Não foi que nem o Lula em 2002, por exemplo, né? Que passou para o segundo turno, assinou a carta ao povo brasileiro e mudou, né? O que vinha defendendo até então. O PSOL defendeu no primeiro e no segundo turno a mesma coisa. É claro que esse processo de construção de uma aliança no segundo turno poderia ter sido um pouco mais aberto para o conjunto do partido, a gente poderia ter entendido um pouco melhor quais foram os termos, né, dessa unidade, mas eu acho que ela em si não teve problema porque ela foi construída em torno de um programa que era de fato o melhor para São Paulo naquele momento. Que para mim é diferente do que a gente pode enfrentar em 2022. Aí eu queria entrar nesse assunto, porque eu acho que é um assunto muito importante e que a militância do pessoal agora vai se debruçar bastante para pensar, porque
a gente tem congresso agora no segundo semestre. Para nós do Juntos, é de importância para nós do Juntos. A tarefa número 1, número 0, agora e nas eleições, é derrotar o Bolsonaro. É derrotar o bolsonarismo. Isso significa que no segundo turno nós apoiaremos quem quer que seja contra o Bolsonaro. Se for o Lula, é até melhor, porque a gente sabe que o Lula ele não é um Dória, né? Ele tem por mais que ele não seja, que nem você disse, né, ele seja um conciliador de classes, ele tem uma base social de esquerda, ele tem que responder a essa base, né, diferente do Dória. Mas nós vamos apoiar quem quer que seja, porque para nós derrotar o Bolsonaro é a tarefa fundamental. Só que, justamente porque nós vamos apoiar no segundo turno quem quer que seja, para nós é essencial e é até uma irresponsabilidade que o pessoal não tenha uma candidatura no primeiro turno, para fazer esse debate para as pessoas, né? Eu acho que o sucesso da candidatura do Boulos em São Paulo teve, inclusive, a ver com o fato de que o Boulos se apresentou na eleição no primeiro turno, ganhou o coração e mente dos paulistanos e conseguiu passar para o segundo turno, que é uma chance que eu acho que, é claro que talvez, né, seja muito mais difícil, eu acho quase impossível que o pessoal consiga fazer isso a nível nacional, mas a gente não pode desprezar o que pode ser um efeito Bernie Sanders ou um efeito Pedro Castilho, né? Por mais que tenha minhas críticas sérias ao Pedro Castilho, mas um pouco a esse sentido de uma candidatura de esquerda fora do mapa crescer muito e ganhar muita expressão por estar falando as pautas que as pessoas querem ouvir, ter necessidade de ouvir, né? O pessoal pode ser isso justamente porque hoje o PT não pode ser. Porque o Lula, nesse momento em que estão rolando manifestações milionárias no Brasil, com muitas pessoas na rua, não está construindo, não está chamando essas manifestações. Está preferindo fazer reunião com a Magazine Luiza, está preferindo fazer reunião com o Sarney, está preferindo fazer reunião com o Fernando Henrique Cardoso, enfim. Para nós, nesse sentido, uma aliança programática no primeiro turno, inclusive com setores desses, afunda completamente aquilo que eu estava falando antes, que é da gente construir uma candidatura de esquerda forte com um programa de esquerda, com um programa que vá, né, na raiz do problema da sociedade. Então, eu acho que é por aí que a gente deveria estar fazendo a discussão. Então, eu acho que esse vai ser um pouco o desafio do pessoal agora para esse próximo momento. Inclusive a partir dos seus casos de sucesso. Tentar, então, enxergar, agora que o pessoal tem uma responsabilidade maior perante a sociedade brasileira, porque agora a TV fala do pessoal, as pessoas conhecem o pessoal, os deputados do pessoal aparecem na mídia, as pessoas cobram desses deputados. Qual vai ser a escolha do pessoal? Se o pessoal vai apresentar para a sociedade o que defende ou se vai se esconder aí em torno de um projeto que a gente já viu que dá errado. Sim, Eduardo, agora eu vou fazer duas perguntas em uma e essa vai ser a última pergunta, tá? Muitos intelectuais, né, ditos intelectuais falam, né, que devido a esse período pode ter uma enorme déficit tipo mental, de saúde mental para os jovens, inclusive um déficit intelectual, né? Os jovens muitas das vezes é visto também, né, pelos mais velhos como a geração mimimi, a geração afrescalhado, a geração, né, tipo, né, a geração fracasso, né, tipo, no meu tempo, quando era jovem, eu pescava jacaré e você não consegue nem pescar um peixe, né? E o e aí eu queria te perguntar como que você vê essas questões como um todo, né? Tipo, essa questão da saúde mental dos jovens, essa questão do déficit intelectual, essa momento de crise que a juventude está vivendo devido à pandemia, e também essas questões, né, de como a geração muitos da geração mais velhas, encaram os jovens. Uhum. Não, eu acho também uma pergunta importante. Pensando sobre a questão da saúde mental, eu acho que ela se relaciona um pouco com isso que a gente está vivendo, porque a gente estava falando antes, né? Nossa geração ela está numa encruzilhada histórica, onde a gente está vendo, né,
um sistema econômico e político que a gente sabe que não funciona, que vai ficando cada vez mais sério, a desigualdade se aprofundando, nossas perspectivas de futuro sumindo e tal. E isso, a gente, né, digamos assim, a gente tem que lidar com esse mundo, né? A gente não tem um pouco o que pode ser, né, talvez o pensamento de uma pessoa um pouco mais velha, que é um pouco de tipo, bom, eu tentei, né? Eu fiz a minha parte e não deu certo, entendeu? Acaba sendo um pouco mais um desgosto e tal, mas a gente fica um pouco com essa angústia que é de a gente tem esse mundo para lidar, né? A gente vai ter que crescer nesse mundo, a gente vai ter que nos construir nesse mundo, ter filhos nesse mundo. Como é que a gente vai botar um filho nesse mundo, entendeu? É, então, realmente isso tem um impacto muito grande na saúde mental, e não à toa eu acho que quando você vai ver os números, né, a fatia da sociedade que está mais acometida de problemas de saúde mental são os jovens, e especialmente aí os jovens desses setores que a gente estava falando mais marginalizados na sociedade, né, jovens negros, jovens mulheres, jovens LGBTs, inclusive jovens LGBTs o índice de suicídio é muito alto. Então, eu acho que essa é uma outra dimensão aí de um pouco do mesmo processo que a gente está falando, né? E por isso que é tão importante também, eu acho que a nossa militância, a nossa atividade política, ela seja não só para que a gente possa lutar e conquistar direitos, mas também para que a gente possa criar novas formas de se associar entre os jovens, né? Para que a gente possa um pouco se ter em mente diferentes maneiras da gente se enxergar, se relacionar, conhecer pessoas, construir camaradagens, cuidar uns dos outros. Parece uma coisa meio clichê, mas eu acho uma coisa muito importante. E hoje em dia, a gente vê um pouco o impacto que tem você ter um coletivo de pessoas que se apoia, que constrói junto com você. E eu acho que a atividade política ela tem um pouco essa função fundamental também. E que a gente espera também, através do junto, conseguir construir esse tipo de coisa. Por mais que a militância não seja confortável, porque lutar nunca é confortável, mas que a gente possa construir relações de companheirismo, né, entre os nossos militantes, entre os nossos ativistas. E sobre a questão que você falou da diferença, eu acho que, por um lado, eu acho que isso por um lado, balizado por um discurso mais conservador mesmo, né? Você vai pensar, tipo, racismo, isso aí é mimimi, e aí um pouco começa a generalizar, né? Então, tudo que é vindo dessa geração nova é mimimi, em inglês eles têm uma expressão que é engraçada, que é snowflake, que é floco de neve, não pode encostar que quebra, uma coisa meio assim, né? E um pouco assim, uma geração muito sensível. Mas eu acho que, por um lado, abstraindo um pouco essa parte mais conservadora, mais reacionária, né, do que eu acho que de onde vem esse discurso, eu acho que também tem uma geração que não foi educada com um vocabulário para tentar dar conta das suas próprias angústias. Porque depressão, ansiedade, estresse, enfim, tudo isso não é novo, né? Tipo, sempre existiu na sociedade. Só que as pessoas, e aí muitas pessoas, foram ensinadas de que não tiveram um nome para dar para essas coisas. Não tiveram a qualidade, inclusive, de patologia, de quando é uma doença de fato, né? Tipo, olha, isso aí é um transtorno, uma doença mental, você precisa tratar, você precisa se consultar, você precisa, né? Tipo, ir atrás de melhorar, que nem seria uma doença em qualquer outra parte do corpo. É, e isso é muito complicado, né? Porque a gente também criou uma geração de pessoas que não conseguem e que não têm o vocabulário e que não têm as ferramentas para dar conta das suas próprias crises. E às vezes, muitas vezes, acaba projetando isso em relação a outras pessoas da família, em relação a jovens, e aí você tem casos de violência, casos de famílias muito desestruturadas, o que é uma coisa muito complicada. Então, eu acho que tem também um papel, eu acho, da nossa geração, que é de conseguir um pouco normalizar esse tipo de coisa, né? E que a gente possa um pouco também colocar a nossa vulnerabilidade em questão e dizer que que não é normal que a gente viva numa sociedade que obriga a gente a trabalhar no nível de trabalho que a gente trabalha, de pegar transporte público lotado para o trabalho no meio de uma pandemia,
que ter que se virar para ir atrás da sua própria saúde, da sua própria educação, do seu próprio futuro, sem nenhum tipo de perspectiva, e que o efeito de isso virar questões de saúde mental é um efeito que existe, e isso tem que ser lidado como ele é, como questão de saúde, né? Como questão de saúde pública. E isso envolve também que a gente possa ter um pouco esse papel de colocar esse debate na sociedade e, para as pessoas mais velhas que estão abertas a isso, um pouco também mostrar como também é importante que todo mundo, né, não só os jovens, se apropriem disso e possam um pouco tentar resolver suas questões a partir disso. Beleza, maravilha, Eduardo. Estamos chegando aqui no final de uma entrevista do Mesa de Debates. Quero primeiramente agradecer por você ter aceitado o convite. Foi um papo muito bom, né? Acho que contribui bastante, né, para as discussões, né? E a gente vai continuar buscando outros jovens, outros coletivos de juventude para poder acrescentar ainda nesse debate. Então, quero agradecer por isso e passo a bola para você fazer as considerações finais. Não, queria agradecer muito, foi muito legal, achei as perguntas muito boas, inclusive as mais provocativas, e realmente faz com que a gente reflita muito, porque eu acho que é muito importante que nesse momento, entre a esquerda principalmente, a gente esteja debatendo, refletindo, pensando, vendo o que a gente quer, né? Tipo, para que também nada seja natural, né? Que nem diz o Brecht, nada pode parecer natural e nada pode parecer impossível de mudar. Fico feliz e não dá para terminar de outro jeito, né? Quero fazer aí um chamado, eu não sei quando que a entrevista vai ao ar, mas eu espero que seja antes do dia 19 para a gente poder aí fazer um chamado muito forte para que todo mundo esteja na rua no dia 19 de junho e faça aí, repita o que foi o 29, que já foi uma movimentação muito significativa e inclusive supere, né? Para que a gente possa, de fato, tirar hoje o governo genocida que está fazendo mais de quase 500 mil de mortes no Brasil todo, sem contar as mortes de fome, as mortes de bala e todas essas mortes hoje que essa política da morte que nos governa está fazendo efeito. Então, contem com Juntos, se organizem com a gente. Quem quiser conhecer o Juntos pode seguir @coletivo Juntos em todas as redes. E vem se organizar com a gente e espero que a gente esteja juntos na rua. Beleza, maravilha, estamos juntos na luta mesmo. Então, né, Eduardo, mais uma vez, muito obrigado a você que estiver nos assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, curta esse vídeo, curta outros vídeos que o canal produziu, compartilhe nas redes sociais esse e outros vídeos, curta a nossa página no Facebook, Mesa de Debates, e siga a gente no Instagram. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, fiquem atentos à nossa programação e até a próxima, pessoal. Fui!